Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tudo bem, né? E aí, vamos falar mais aqui? Vamos falar de Vasco, vamos falar de Copa do Brasil. Quero falar de contrato de televisão, hein? Você está achando que a coisa está legal entre Federação, Vasco, Botafogo, Campeonato Carioca? Ah, não. Vou falar sobre esse tema já já. Vamos falar sobre os reforços aí do Vasco da Gama. Vamos também trazer informações sobre a Copa do Brasil. A CBF divulgou a tabela básica e vai mexer no regulamento da competição para o ano de 2024. Vou te contar todos esses detalhes aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, mas antes eu te peço para que se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho está embaixo, se inscrever, habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações, dá o like, o joinha, e não paga rigorosamente nada para se inscrever no nosso canal e ficar aí atento às informações que a gente sempre traz do futebol brasileiro, do futebol estrangeiro, de seleção do Brasil, de Vasco da Gama, enfim. Estamos sempre prontos aqui para falar com você, tá bom? Depois da vinheta, a gente fala. Muito bem, meus amigos, vamos falar então sobre o Campeonato Carioca, que vai começar no dia 12 de janeiro, com aquele jogo antecipado do Flamengo com o Audax, porque o Flamengo tem aí o Mundial de Clubes, mas o assunto é televisão. Nesta segunda-feira, dia 26, conversei com pessoas ligadas a Vasco SAF e também ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse assunto hoje de TV, ele pertence à SAF, porque ele pertence ao futebol. Mesmo assim, a atual diretoria vascaína está apoiando o fato do Vasco, como também vai o Botafogo, não assinar o contrato da TV Bandeirantes se o Vasco não ganhar o mesmo valor que o Flamengo no contrato. Inclusive, esse ponto de vista do Vasco é o seguinte: foi por causa do Flamengo que implodiu o contrato com a TV Globo há 2, 3 anos atrás, e os clubes estão nesta situação. Então, de novo, no entendimento do Vasco, a federação ajudou ao Flamengo. O presidente da federação, Rubens Lopes, participou do Super Futebol de domingo, da Super Rádio Tupi, apresentado pelo Sérgio Guimarães, nesse domingo, dia 25. E eu trago um trecho da entrevista que ele fala justamente sobre as cotas do Campeonato Carioca. Vamos ouvir. Existe uma desigualdade em função do interesse comercial. Isso acontece no mundo, em todas as ligas do mundo. É assim que acontece. No Campeonato Brasileiro, nem todos os clubes ganham a mesma coisa. Na discussão que está acontecendo para a criação das ligas, ou de uma liga, e que agora já são duas, Futebol Forte e a Libra, não existe critério uniforme, vamos dizer assim, igualdade para a distribuição de todos os recursos. Existem critérios, existem elementos em que se apoiam para que esses recursos possam ser distribuídos desigualmente, em determinada proporção, em função do critério técnico, em função do critério do apelo comercial. Muito bem. Repetindo, em todos os campeonatos de que os 4 grandes clubes participam, a divisão de cotas não é igual. Todos. E esses todos não têm exceção. Então, isso enfraquece um pouco a exigência de que no campeonato estadual os recursos tenham que ser divididos de forma igualitária. Mesmo que a quem defende essa tese possa apresentar alguns elementos razoáveis. A federação, repetindo, reúne os 4, reúne a empresa que oferece esses recursos mínimos, inclusive os deixa sozinhos participando do debate de como eles vão chegar a uma conclusão. Eu participei dessa reunião, eu conduzi essa reunião e, em determinado momento, eu saí da sala
deixei os 4 clubes, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, com a empresa detentora vamos dizer assim, dos direitos de negociação, para que eles decidissem, depois de quase um dia inteiro de reunião, começou um pouco mais depois do almoço, foi até o início da noite, houve a esperança, a expectativa de que todos iriam aceitar, primeiramente, que os recursos deveriam ser divididos desigualmente nas proporções que fossem estabelecidas de acordo com os critérios que eles definissem. Marcou-se, então, uma nova reunião para 2 dias após, e na noite anterior desta reunião futura, 2 clubes, Botafogo e Vasco, radicalmente disseram que, se não fosse uma divisão igualitária, eles não iriam aderir ao contrato, de forma alguma. O prazo estava se esgotando por uma decisão, não poderia se correr o risco de nenhuma emissora se interessar, porque estava em cima da hora para decidir. O comercial já estava ficando extremamente prejudicado em função da exiguidade de prazo para fechar qualquer negociação, e em função da exigência, da intransigência, vamos dizer assim, desses clubes, que durante os 2 anos anteriores não receberam praticamente nada, no primeiro ano não recebeu, podemos dizer, nada significativo. No segundo ano, apesar de uma melhora, isto também não representou impacto financeiro nos respectivos orçamentos de forma significativa. Eles radicalizaram, se não for de forma igualitária, nós não vamos participar do contrato. E isso já tinha sido decidido numa reunião do Conselho Arbitral, em que a federação não pode, de forma nenhuma, impor a adesão a um determinado tipo de contrato. Isso está lá, publicado na ata dessa reunião. Quem quiser, adere. Quem não quiser, não adere. É evidente que uma negociação coletiva ela é muito mais produtiva, forte, do que uma negociação individual. Muito bem. Em função de 2 clubes desistirem e 2 entenderem ou se entenderem nos critérios de divisão, a opção para que não se perdesse esses recursos que estavam sendo oferecidos foi se entender com a garantidora da Receita dentro dos critérios que os clubes remanescentes assim determinaram. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. E eu agradeço a oportunidade de esclarecer ao torcedor, e é bom repetir a mesma frase que eu já disse aqui inúmeras vezes. O critério de distribuição dos recursos, dos direitos de transmissão, é decidido, os critérios são decididos, a forma como se distribui, o quanto cada um tem que receber. Quem garante isso são os interessados, sem nenhuma participação da federação. Então, quando nós lemos em determinadas publicações, quando nós ouvimos algumas colocações de que a federação isso, a federação aquilo, a federação privilegiou, isso é uma declaração leviana, inconsequente, insana e completamente distante da verdade, e os próprios clubes sabem disso. Aí o presidente da Federação do Rio de Janeiro, o áudio dele, né, falando sobre esse tema, explicando a posição, a reunião. A verdade é que nem o Vasco, nem o Botafogo vão assinar o contrato da maneira que ficou estipulado e vão vender seus jogos para outros canais interessados. Sempre que eles forem o mandante, na tabela eles podem negociar com qualquer canal a venda dos seus jogos no Campeonato Carioca. Sobre o time, o Luca Orellano, notícia que vem da Argentina, já se despediu dos companheiros do Vélez Sarsfield e é aguardado na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos. Jogador de 22 anos, contratado pelo Vasco, comprou 60% dos direitos dele por 4,5 milhões.
Lucas Piton e o goleiro Ivan estão chegando também para os exames médicos. O Vasco ainda não oficializou essas contratações. E o Andrei Santos sendo vendido lá para o Chelsea. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o valor total da transação é de 68 milhões e meio, com o Vasco ficando com 48 milhões. E o volante Vinícius Zanocelo, né, que é do Santos, segundo o GE, interessa ao Vasco da Gama, jogador de 21 anos, revelado pela Ferroviária, e o Vasco já teria feito uma proposta por esse jogador aí. Sobre a Copa do Brasil, a CBF soltou hoje a tabela básica e o regulamento. Do Rio, Vasco, Botafogo, Nova Iguaçu, Resende e Volta Redonda na primeira fase, né? E o artigo 41 fala da classificação para a Copa do Brasil de 2024, acabando com aquelas 10 vagas que vinham pelo ranking da CBF. Agora, todos os classificados virão pelos campeonatos estaduais dos 80 clubes, aqueles que se classificaram também da Libertadores e campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Série B, entrando aí naquela fase de terceira fase da Copa do Brasil. E a CBF vai pagar cotas mais altas a partir do ano que vem com o novo contrato que foi renovado da Copa do Brasil. Tá bom? E aí, o que você achou dessa informação, do que disse também o presidente da Federação do Rio sobre o contrato de TV? Tá certo o Vasco, tá certo o Flamengo, né? O Flamengo quer ganhar mais, o Vasco quer ganhar igual o Flamengo, tá certo? Quem tá certo aí? Comenta aí e espalhe para os seus amigos também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC e dá um joinha, né? E espalha para todo mundo para seguir o nosso canal, não paga rigorosamente nada. A inscrição está passando embaixo, Wellington Campos FC. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite de segunda-feira no Rio de Janeiro, Wellington Campos.